um momento muito difícil na vida pública nacional, na política brasileira. Os partidos e os políticos, em geral, estão criminalizados. Quando a gente pega com a história, né, com o largo conhecimento, este que será o futuro presidente da República, Ciro Gomes. Meus companheiros, minhas companheiras, a partir do nosso presidente, como vocês sabem, um amigo, irmão, querido que a vida me deu, Carlos Lupe, e eu cumprimento a todos os dirigentes aqui, não só de Sorocaba, mas da região inteira que está aqui presente. Eu, com muito prazer, atendo esse convite que o Lupe me fez e quero me comprometer imediatamente a voltar aqui com tempo para me dedicar a uma agenda com o partido que só tem me dado alegria. No sentido de um partido com a nossa tradição, as raízes no trabalhismo, né, que produziu o Brasil moderno que nós temos, com Getúlio, com João Goulart, com o extraordinário Leonel de Moura Brizola, de quem olha a minha vida como é feliz e privilegiado. Fui colega e amigo. E tive o privilégio de ter dele o último voto na vida dele para presidente da República, deu a mim, como seu candidato a presidente da República, o que me faz estar muito agradecido nessa companhia. Mas repare qual é o momento que nós temos. O Brasil tem hoje quase 14 milhões de pessoas desempregadas. Isso é o maior volume absoluto de desempregados da história do país. Antes do desemprego, ou depois dele, ou como consequência dele, nós já estamos chegando a loucos 10 milhões de brasileiros empurrados para a informalidade, se virando no biscate, correndo do rapa, da polícia, da repressão nos bairros das cidades, desorganizando as economias que também, né, sofrem o constrangimento do comércio informal, porque ficam numa concorrência desigual. E isso é a antivéspera de um verdadeiro genocídio, em que se contam no Brasil mais homicídios do que morrem nos ambientes que são declarados de guerra civil no mundo. Por exemplo, a guerra na Síria não mata como está matando no Brasil. Os jovens negros, pobres, a polícia, os policiais estão morrendo também. Nesse momento, o exército brasileiro está ocupando as praças do Rio de Janeiro, os morros. Enfim, é um quadro que obriga o nosso povo a olhar com certo desespero para a política. Até nós que somos, vamos dizer, obrigados funcionalmente a estar atualizados com as coisas, a gente pensa às vezes que a notícia que está ouvindo hoje é repetida de ontem, mas não é. É outro escândalo, com outros personagens. E, porra, você imagina o que é que passa na cabeça de um cidadão desempregado que passou de manhã, de tarde, batendo de porta em porta atrás de uma oportunidade de trabalhar, pega um ônibus, pula a catraca porque não tem dinheiro para pagar a passagem do ônibus, e entra em casa, liga a televisão e vê uma imagem de 51 milhões de reais em malas, num apartamento de luxo, roubados da população brasileira por um cidadão que era ministro de um governo como o do Lula e presidente, vice-presidente da Caixa Econômica no governo da Dilma, com o nosso apoio. Isso é devastador. O que está acontecendo no Brasil é devastador. E é nesse ambiente que o PDT tem uma obrigação grave, única talvez, porque por qualidade, por coerência, pela liderança do Lupe, que impõe os padrões, não há um quadro sequer do PDT em nenhuma lista. Vocês repararam isso? Entra lista, sai lista, não aparece um quadro do PDT em nenhuma falcatrua e nenhuma nada. Então nós estamos virando meio que o olho em terra de cego. Mas isso não basta, porque nós não podemos aceitar que o debate do futuro do Brasil seja circunscrito a um moralismo, ou a questão de ser decente. Ser decente não é vantagem nenhuma. Ser decente é obrigação de todos. Devia ser uma premissa de todos. Ninguém poderia aspirar à presidência da República, muito menos chegar a ela sendo marginal, chefe de quadrilha, como infelizmente estamos assistindo no momento presente do Brasil. O que dá a vantagem do Brasil, que nós não carregamos os ovos todos numa cesta só, por alguma peculiaridade que eu mesmo tenho estudado, Sorocaba está expandindo sua base industrial, enquanto o Brasil, especialmente São Paulo, se desindustrializam gravemente. E isso é por uma diversificação, né, por uma lógica de média e pequena empresa, de adensamento tecnológico, que tem acontecido aqui por um imbricamento com a universidade. Isso aqui é uma região que conurba quase 1 milhão de habitantes e é um dos centros dinâmicos da economia brasileira, mas evidentemente ela não será resolvida a golpes de frase feita, a golpes de simplificação grosseira, e muito menos a gente pode aceitar uma simplificação grosseira que é interesseira, que é a ideia de dividir o Brasil entre coxinhas e petralhas, ou de coxinhas e mortadelas. Isto não é o Brasil. O Brasil é muito mais complexo, muito mais maravilhoso, muito mais difícil,
E agora eles querem tirar a nossa legitimidade de apresentar uma alternativa porque nós não seríamos um grande partido. Ora, como é que não somos um grande partido? Nós carregamos a memória do trabalhismo. É da nossa memória a fundação do Brasil moderno, a Petrobras, a Siderbras, a Vale do Rio Doce, a Companhia Siderúrgica Nacional, com a consolidação da lei do trabalho, tão insultada e agredida modernamente, que ninguém, nenhuma outra corrente política no Brasil produziu tal efeito estruturante da vida brasileira como nós. É em cima dessa história, com as adaptações necessárias aos tempos de tecnologia sofisticada e de dinheiro eletrônico, que nós estamos desafiados a construir isso. Então, não se preocupem com pesquisa. Não estou dizendo que eu vou ganhar a eleição, mas a chance é crescente e enorme. Menos por virtudes que eu não tenho e mais porque o desastre é geral e nós estamos preservados. Isso aqui é uma linha de pensamento, é uma corrente de opinião capaz de se afirmar dos valores fundamentais do passado, mas com o olho posto no futuro. E é isso basicamente que eu sou, homenageando o Lupe, que me deu corda que essa frase é boa. Seu companheiro, seu militante, quero ser o candidato a presidente do Brasil do PDT, mas eu sou basicamente um sonhador com o pé no chão. Muito obrigado a todos. Um monte de gente vindo para o PDT, pelo fato do Ciro representar uma esperança e ter um discurso que é muito interligado com a gente, e porque o PDT também está limpo e tem uma história, né? Também não vamos ser pobres, mas também não vamos ser humildes demais, né? Nossa casinha é pobre, é pequena, mas é arrumada e é nossa. Não temos dívida com ninguém, né? A tinta pode ser de segunda, mas foi pintada com zero. A casa pode não ter um citeco novo, mas é limpa. Nós estamos com a nossa casinha arrumada. Agora a gente tem que saber fazer dessa casa arrumada uma vitrine para o Brasil. Nós é que temos que nos organizar. E o único instrumento que resolve isso definitivamente para a próxima geração é educação. Quem não acredita nisso está falando errado, está mentindo para o povo brasileiro. Só educando o nosso povo, só informando, só dando a ele acesso a uma educação de qualidade, livre, a ele ter tecnologia de ponta, a ele se formar e se preparar, é que nós formamos uma nação. O resto é mentira, é engodo, é eleitoralismo, e nós não somos esse partido. Quem está aqui com outra visão está no partido errado. A nossa visão é que educação liberta. É um instrumento da libertação nacional. Não tem outro. É um índio que é chamado de silvícola, ignorante, não suja o rio porque ele sabe que vai beber daquela água. E aqui nas grandes cidades tem que jogar seu sofá velho, fogão velho, no meio do rio. Garrafa PET. Cada hora que eu vejo lá limpar os rios de acesso ao Rio de Janeiro é uma loucura. Eu vejo mais rápido que eu vivo lá. Então, o que é isso se não educação, gente? Me descubra outra forma. Se não for educação, é o quê? O Brasil nunca precisou tanto de patriotas como precisa agora. Amemos o Brasil, mais do que a nós próprios, para construir uma verdadeira nação. Desculpa, falei demais, me empolguei, vocês são culpados. Primeiramente, quero agradecer a presença de todos da região aí, que esteve com nós aqui, está presente. Na verdade, é um sonho que a gente teve de fazer o partido do nosso Brizola. Eu via em Sorocaba uma coisa assim terrível. Essa venda do partido, essa coisa que o partido era pequeno. Aqui, é aquele pequenininho, aquele tijolinho. Mas para quê? A ideologia, a educação, é trabalho. É terrível ver gente que não tem escola, é terrível ver gente que não tem moradia, é terrível. E essas são as bases do PDT. É base do Brizola. Pode pegar qualquer discurso do Brizola, é educação. Começa aí. O Ciro falando é educação. O Lupe falando é a educação, é a base. É isso que baseia o PDT a ir para frente. É isso que faz e dá a motivação para nós fazer com que o partido realmente na região metropolitana cresça. Hoje foi um marco histórico. Porque a gente conseguiu trazer o presidente, que eu já conheço ele de longa data, muito tempo do meio sindical, e que sempre foi parceiro, sempre foi nessa coerência. Então isso sempre fez com que o PDT nunca saísse. É que ele falou, a casa está limpa, podemos ser pequeno no sentido de... Mas é isso. Não tem sujeira ali, é sinceridade. O perfil do Ciro Gomes é ótimo no PDT. Ele não tem que falar meias palavras, ele já emboca ali e acabou. Essa é a cara do PDT. O PDT não vai abrir mão, tenho certeza, pela estrutura que o PDT tem, para fazer carreira, um político único. Ou para fazer... Não vai. Não vai ter esse tipo de postura.
Então por isso que hoje o PDT na região está fortalecido. Hoje eu acredito que cada um vai sair com a certeza de que chegar na sua cidade, chegar na sua casa, no seu bairro, vai falar, o PDT está diferente lá. O PDT está crescendo realmente, é o viés que precisava. E cada cidade vai ter um PDT. O PDT, para a hora que a gente ficar lá em cima, agora sim, vai ser implantado um plano de governo que vai atender aquilo que era o sonho do Brizola. Uma vez eu vi uma reportagem, eu sempre falo isso, acho que do Caco Barcelos, ele falando. O primeiro lápis dele, ou o primeiro quichute, quem é um pouco antigo, eu lembro mais ou menos do quichute, não lembro muito. Mas ele ganhou de um projeto que o Brizola fazia para a população. Então, esse tipo de coisa não acontece mais no Brasil. Uma população como a nossa, pequena, digo aqui na nossa região, mas que, se fermentada, vamos para a rua, vamos falar, chega de aceitar tudo. Nós não podemos mais aceitar essa política suja, nós não podemos aceitar mais esse tipo de diálogo sujo. É como foi falado, viu? A cada momento, a cada hora aparece alguma coisa diferente, é milhões. Se a gente for colocar na nossa mente, a gente não sabe nem o que é milhões. Agora que eu vi aquela caixa da foto, eu falei, meu Deus do céu, o que é aquilo? Como que cabe tanta coisa numa caixa de milhões assim? Como é isso? Com gente passando fome. Graças a Deus, ainda a gente tem a Constituição que nos deixa falar e permitir aquilo que a gente quer falar. Podemos ser cerceados de algumas coisas, mas a nossa ideia tem que sair. Eu acho que é isso, gente. E graças a Deus, acho que a gente está conseguindo. Estamos no caminho certo, não estamos, presidente? Estamos no caminho certo. Obrigado.